Boa noite, amada igreja. É com muita alegria que eu venho trazer uma pequena meditação na palavra de Deus essa noite. E hoje é o culto, né? É a reunião de oração que é dirigida pelos adolescentes. E como eu sou um dos professores da classe, né? Que tem sido uma bênção aos domingos de manhã. Inclusive, esse final de semana agora tivemos a presença de uma aluna de Minas Gerais, sobrinha do Bruno e da Gilza. Foi muito legal tê-la lá conosco, né? Então tem sido manhãs de domingo muito agradáveis na classe da escola dominical, né? Apesar de estarmos fazendo à distância, né? Com saudade de estarmos próximos, mas tem sido muito bom. E coube a mim, né, trazer a meditação da palavra essa noite. E eu queria que a gente abrisse, por favor, a palavra do Senhor na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, no verso 18. Está intitulado Ministério da Reconciliação. E nós leremos desse versículo 18 e vamos adentrar pelo capítulo 6 e leremos até o capítulo 6, versículo 10. Tá bom? Então nós vamos falar sobre reconciliação e depois falaremos um pouco sobre a abnegação de Paulo. Tá bom? Então vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 5, versículo 18, a partir do verso 18, vamos adentrar no capítulo 6 até o verso 10. E diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo de oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra de verdade, da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Até aqui, irmãos. Então é um texto um pouco extenso, mas eu medito, às vezes, nesse período de quarentena, né, que nós estamos, e fico pensando, né, pensando e meditando na palavra, o que nós temos feito, o que nós temos sido nesse período de quarentena, nesse momento tão singular, né, para a nossa igreja, para a igreja no geral, né. Tem sido um momento diferente, um tempo diferente,
Eu particularmente tenho sentido bastante a falta da igreja. Eu tenho um pouco de dificuldade de ficar online, né, vendo as pessoas virtualmente. Eu gosto de estar perto, eu gosto de ter gente do meu lado. E eu creio que o Senhor nos fez assim. Não nos fez para sermos isolados, nos fez para vivermos em comunidade. E essa carta de Paulo aqui aos Coríntios, né, a cidade de Corinto, me chamou a atenção porque a igreja tem um ministério. Nós estamos isolados, estamos afastados um do outro. Nas abnegações de Paulo aqui, talvez alguns estejam sentindo até um pouco disso aqui. Mas eu queria percorrer, né, esse texto fazendo alguns comentários e algumas lições que eu acho interessantes para que a gente medite nelas, né? Primeiro ele fala que que tudo provém do Senhor, né? E ele fala lá no verso 18, que ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou a palavra de reconciliação. Então, se a gente procurar saber o que é reconciliar, são partes que estão separadas, são partes que estão em briga. Então havia uma parte separada de Deus pelo pecado, que era a humanidade. E a humanidade foi reconciliada com Deus por meio de Cristo. Então, e esse ministério da reconciliação foi confiado à igreja. Ninguém mais vai falar de reconciliação a não ser a igreja. Então ele diz aqui pra gente que foi confiada a eles. Primeiro ele estava se mostrando aos coríntios, né? O apóstolo Paulo. Se mostrando aos coríntios que eles tinham recebido a palavra de reconciliação. E eu retrato isso para a gente da igreja hoje. Nós temos essa palavra de reconciliação. Mas é reconciliar quem? A gente com Deus? Ou nós já estamos reconciliados com Deus? Ou a gente tem que levar essa palavra de reconciliação para outras pessoas? É para a gente meditando, né? E ele fala também que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então ninguém mais vai exortar a um perdido, senão um cristão. E eu estou trazendo essa meditação para que a gente pense, será que eu estou, nesse período de quarentena, só pensando na minha pessoa, nos meus afazeres, no meu tempo, como passar o meu tempo, como gastar o meu tempo? E os perdidos, como é que estão? É um momento que a gente tem que refletir sobre isso. Quando isso vai acabar, como é que eu vou sair da quarentena? Será que eu vou estar saindo fortalecido para pregar? Ou eu vou estar cheio de série na cabeça, cheio de séries de YouTube, séries de Netflix, tudo isso que ocupou meu tempo, e a gente vai estar empobrecido como embaixador do Senhor na terra. Nós somos embaixadores, representantes do reino. Um embaixador brasileiro que está em outro país, ele representa a nação brasileira naquele país. A política externa brasileira naquele país. Então nós somos embaixadores do reino nessa terra, nesse tempo, na Praia da Bica. E nós temos o dever de exortar. Paulo fala aqui na carta dele. E ele ainda fala aqui que Paulo ainda era um cooperador com Deus. E ele ainda fala assim, que ele exortava a igreja de Corinto para que não recebesse a graça de Deus em vão, uma vez que aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. Engraçado isso, né? A prova da justiça de Deus somos nós que somos salvos. Não porque a gente é justo, porque nós fomos justificados por Cristo. Interessante isso, né? Então, aqui esse texto ele fala que primeiro, nós temos o ministério da palavra de reconciliação. Nós somos embaixadores do reino. Nós somos cooperadores com Deus. E ele vai discorrendo. E nós fomos feitos justiça do Senhor, justiça de Deus. Então ele fala aqui ainda mais que Paulo afirmava que não havia dado motivo de escândalo para que o ministério não fosse censurado. E isso é uma coisa que eu entendo que a gente tem que se preocupar muito. Escândalo. Não ser pedra de tropeço para as demais pessoas. É difícil, irmão, isso aqui. Isso aqui, eu acho que Paulo, quando ele fala aqui, ele afirmava, acho não, tenho certeza, Paulo afirmava aqui que ele não dava motivo de escândalo, é porque ele vai descrever o que ele se abnegava, do que ele abnegava, do que ele abria mão em prol de uma causa, em prol, no caso aqui, da causa do reino de Deus. Então, nessa primeira parte aqui, eu vejo, quando eu peguei o Ministério da Reconciliação, que esse ministério foi confiado a nós. E nós temos que estar preparados para levar essa palavra de reconciliação. Porque ele fala que o tempo da salvação, o tempo oportuno é agora, já chegou. No verso 2 aqui, no capítulo 6, verso 2, ele fala: eu te ouvi no tempo da oportunidade, socorri no dia da salvação. E ele completa aqui: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então o dia da salvação é hoje. O dia oportuno para se falar como embaixador do Senhor é hoje. A gente não pode deixar de falar. Ah, mas estamos na quarentena, estamos presos, não temos contato, não podemos ter contato um com o outro. Sim, amém. Então nos preparemos para quando a gente sair disso aqui, a gente saia preparado para ser um embaixador do reino, a ser um embaixador, um cooperador com Deus, um portador da palavra de reconciliação. E Paulo, ele fala aqui que ele não dava motivo de escândalo. Por que ele não dava motivo de escândalo? Uma vez ele falou: sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. É uma das frases que Paulo fala na palavra do Senhor, para mim, mais fortes. Para mim, ou na minha opinião, né? Me imitem porque eu imito a Cristo. Então ele tinha moral para falar aquilo que ele pregava, né? E aqui ele dá um exemplo por que ele tinha tamanha autoridade para falar com a igreja de Corinto e com as demais igrejas. Ele fala aqui, ó, a partir do verso 6, do capítulo 6, verso 4. Pelo contrário, em todo momento, em tudo recomendo-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Ele mesmo se recomendava como ministro. Ele se intitulava ministro e provava por que ele era ministro. E o ministro aqui é quem tem o ministério. Então o ministério, aqui ele fala aqui, o ministério da reconciliação foi dado a nós. Nós temos que pregar essa reconciliação de Deus com o homem por meio de Cristo. Da salvação em Jesus por meio de Cristo. A salvação por meio de Cristo. Nós somos esses embaixadores, nós somos esses ministros do Evangelho. E ele fala aqui, ó, por que ele não dava motivo? Para que ninguém se escandalizasse. Porque ele abnegava de muita coisa. E é aí que eu queria dar um pouco mais de enfoque nessas abnegações de Paulo. Ele fala aqui de muita coisa que talvez muitos não tenham ou nunca praticado, ou se já praticaram, não praticam mais, ou se praticam, estão praticando pouco. Porque hoje nós vivemos numa época que tem muita distração. Nós vivemos a era do entretenimento. E esse entretenimento, o tempo todo você tem um controle de televisão, é um celular, é uma série de televisão, é um filme novo,
Nós vivemos na era do entretenimento. E na era do entretenimento, acaba faltando tempo para as coisas de Deus. E Paulo falava aqui do que ele se abnegava. Será que a gente está abrindo mão de certas coisas que são fúteis em comparação com os valores do reino? Será que nós estamos abrindo mão disso? Isso que me chamou a atenção. Quando eu vi essas abnegações aqui, isso me chamou a atenção. E eu queria compartilhar isso com a igreja. Ele fala de muita coisa aqui, ó. Açoite, prisão, tumulto, vigília, jejum, pureza, longanimidade, bondade, amor não fingido, palavra da verdade, poder de Deus, armas da justiça. Ele fala aqui, ó, honra, sofrendo desonra, ou seja, sendo honrado ou sendo desonrado, sofrendo infâmia e boa fama, sendo tratado como enganador e sendo verdadeiro, sendo desconhecido. Ou seja, eu entendi quando ele falou desconhecido assim, a pessoa, ninguém te conhece, todos são indiferentes a você. Hoje não, a gente tem que ser todo tempo conhecido, temos que ter Facebook, Twitter, nossa foto tem que estar ali bonita. Mas eles aqui no Novo Testamento aqui, não se preocupavam em ser conhecidos. Não importava para eles isso. Se estivéssemos morrendo e contudo vivendo, como castigados, porém não mortos, ou seja, muitos sofriam castigo, mas não estavam mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, eu queria que a gente desse um pouco mais de atenção na questão das nossas abnegações. Eu também, essa palavra é para mim. Eu tenho que aprender muito com isso aqui. Talvez muitos de nós nesse período estejam passando dificuldades financeiras, dificuldades espirituais, solidão. Talvez muitos estejam depressivos, entristecidos, como ele fala aqui. Mas ele fala entristecido, mas alegres. Morrendo, ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos. Então eles aprenderam a passar por dificuldades, aprenderam a passar por momentos que eles tinham que abnegar de tudo. Em prol de quê? Em prol do objetivo maior da vida deles, que era o quê? Ser ministro da palavra de reconciliação. Isso o Senhor confiou a nós, não confiou a mais ninguém. Nós somos os embaixadores do Senhor na terra. O nosso reino não é desse mundo. A palavra de Deus já afirma isso. Então, esse reino que não é desse mundo possui embaixadores nesse mundo, que somos nós, que estamos vivendo essa existência aqui. A cada época surgem embaixadores. Quando essa geração aqui passar, surgirão outros embaixadores. O importante é que a palavra de Deus não seja parada, ela tem que ser pregada. Então, irmãos, o meu desejo e a minha oração é que todos nós possamos sair desse período que a gente crê que está acabando, mas que a gente aprenda a sair desse período fortalecido. Será que a gente não consegue fazer um jejum maior nesse período, já que a gente está em casa? Uma vigília? Ficar acordado até mais tarde para orar? Se abnegar de algumas coisas para poder crescer? Então eu entendo que essa palavra é muito oportuna para esse momento que estamos passando. E eu peço ao Senhor que nos clareie a mente, que nos esclareça o entendimento, para que a gente possa sair desse período mais forte do que entramos. Muitos entristecidos, como aqui falam, mas alegres no Espírito do Senhor. Tá bom, irmãos? Eu fico muito feliz em poder ter trazido essa palavra, dizer que
que eu espero no Senhor, que essa palavra nos encoraje a investirmos tempo no reino nesse período de pandemia. Leitura, oração, jejum, se desprender das coisas que estão ao nosso redor, para que nós sejamos melhores ministros, melhores embaixadores, para quando isso tudo acabar, ou desde já, podemos já ser com quem a gente puder compartilhar a palavra. Tá bem, irmãos? Um grande beijo a todos, saudade, que Deus nos abençoe e espero poder vê-los em breve, com a igreja cheia, repleta, alegre, como ela sempre é. Tá bom? Um beijo e um abraço a todos. Tchau, Deus os abençoe.